Michel Foucault. 13. História da loucura na Idade Clássica. 11. A nova divisão. No decorrer do século XVIII, alguma coisa mudou na loucura. Houve, de início, esse medo que parece ligar o desatino às velhas obsessões, devolvendo-lhe uma presença que o internamento havia conseguido evitar, ou quase. Contudo, não é só isso. Lá mesmo onde a loucura havia sido deixada em repouso, no espaço homogêneo do desatino, realiza-se um lento trabalho, muito obscuro, mal formulado e do qual se percebem apenas os efeitos superficiais. Uma onda profunda deixa que a loucura reapareça, a qual tende com isso a isolar-se e a definir-se por si mesma. O novo medo do século XVIII não se revela uma vã obsessão. A loucura está emergindo novamente, sob a forma de uma presença confusa, mas que questiona a abstração do internamento. Não se para de repetir que a loucura aumenta. É difícil estabelecer com certeza se o número dos loucos aumentou realmente no século XVIII, isto é, numa proporção maior que o conjunto da população. Este número só se torna perceptível para nós a partir dos algarismos do internamento, que não são necessariamente representativos, e isto, primeiro, porque a motivação do internamento frequentemente permanece obscura, e, segundo, porque é sempre maior o número daqueles que se reconhecem como loucos, mas que deixam de ser internados. Alguns fatos numéricos, no entanto, estão acima de dúvidas. Considerando as coisas de um modo global e comparando os algarismos do fim do século XVII com os do começo da Revolução, verifica-se um aumento maciço. A Salpêtrière abrigava 3.059 pessoas em 1690. 100 anos mais tarde, a mais do dobro, 6.704, segundo o recenseamento feito por La Rochefoucauld de Liancourt para o relatório do Comitê de Mendicância. Em Bicêtre, as proporções são as mesmas, um pouco menos de 2.000 internos no século XVII, no momento da Revolução, 3.874 para algumas casas religiosas. O aumento é ainda mais considerável quando os irmãos São João de Deus abrem a Casa de Internamento da Caridade, em Senlis, em 1665, previram 4 lugares. Em 1780 a 91, dos quais 67 estão efetivamente ocupados. Em Châtel-Thierry, de início alguns poucos lugares, e em 1783, 30 pensionistas. Mas para que mostrem sua verdadeira significação, esses números devem ser observados em toda a curva de sua evolução. Deve-se levar em conta todo o período de instalação do internamento, que vai de 1680 a 1720, durante o qual o aumento é muito rápido, bem maior que o da população. Mas se considerar apenas os 70 anos que precedem a Revolução, os números se tornam surpreendentemente estáveis, o que é tanto mais paradoxal quanto a curva do desenvolvimento demográfico se acelera de maneira sensível durante um mesmo período. Parece mesmo que o número dos internamentos atinge lentamente um máximo que se situa ao redor dos anos 1770, decrescendo nos anos imediatamente anteriores à Revolução. 4.052 internos em Bicêtre a 11, 17, 70, 4, 277 a 111.772,3, 9, 3, 8 em 1774, 3.668 em 1776, e quando Tristan suspende a verificação em 94, 17, 79 não há mais do que 3.518. Em Saint-Lazare, onde se podiam contar 62 pensionistas em 1733, 72 em 1736, atinge-se um máximo em 1776 com 77 pessoas, mas há 29, 10, 17, 88 há apenas 40. Châtel-Thierry tem apenas 25 pensionistas às vésperas da Revolução. Estas flutuações bastam para mostrar que o regime de internamento não segue fielmente a curva demográfica. É que, com certeza, outros fatos influíram. A miséria e o rigor da repressão nos últimos anos do reinado de Luís XV aumentaram os números. Em compensação, uma certa recuperação econômica, a guerra na América, as restrições impostas por Bretel e as lettres de cachette e as práticas do internamento diminuíram toda essa população dos asilos.
Na medida em que se pode determiná-lo sem muitos riscos de erro, parece que o número dos loucos segue uma curva bastante particular. Nem a da demografia, nem tampouco, totalmente, a dos internamentos. Nos primeiros anos da Salpêtre, se for levantado o total das mulheres encerradas nos pavilhões da Magdeleine, de Saint-Lévese, de Saint-Hilaire, de Sainte-Catherine, de Sainte-Elisabeth, bem como nas prisões, tem-se o total de 479 pessoas, das quais se pode dizer, grosso modo, que são consideradas como alienadas 6. Quando Tenon procede à sua investigação em 1787, encontra 600 loucas, e La Rochefoucauld de Liancourt, 550. O movimento é mais ou menos o mesmo em Bicêtre, em 1726, há 132 loucos, violentos, inocentes. Em 1789, há 187 homens encerrados em Saint-Prix, que é um lugar reservado aos loucos. E é em 1788 que se atinge o máximo, 110 entradas de insensatos em 1785, 127 em 1786, 151 em 1788 e a seguir, para os próximos anos, 132, 113 e 127. Temos, portanto, uma subida bastante lenta do número de loucos, pelo menos dos internos reconhecidos e etiquetados como tais. Ao longo do século XVIII, um ponto máximo por volta dos anos 1785, 1788 e depois uma baixa brutal a partir do início da Revolução. O desenvolvimento dessa curva não deixa de ser estranho. Não apenas não segue exatamente a evolução dos internamentos, nem o crescimento da população, como também não parece responder à rápida ascensão do receio que suscitaram no século XVIII todas as formas de loucura e desatino. Sem dúvida, não se deve considerar esses números como um dado isolado. É provável que a consciência de um aumento da loucura não estivesse ligada à intensidade dos meios de internamento, mas que dependesse antes do número de loucos que não estavam encerrados e que um misto de solicitude e negligência deixava circular livremente. A descoberta dos vapores, dos males de nervos, a importância adquirida pelas afecções histéricas e hipocondríacas fizeram mais por esse medo do que o próprio internamento. Mas aquilo que talvez tenha dado seu estilo tão particular à curva de evolução do internamento dos loucos foi a intervenção de um fato novo que explica a relativa estagnação dos números quando comparados com a rápida ascensão do medo que lhes é contemporâneo. O que influiu sobre esses números, e que diminuiu, guardadas as devidas proporções, o número dos loucos encerrados nos antigos asilos, foi a abertura, nos meados do século XVIII, de toda uma série de casas destinadas a receber exclusivamente os insensatos. Fenômeno quase tão repentino quanto o do grande internamento do século XVII, mas que, ainda mais que este, passou despercebido. No entanto, sua significação é essencial. Já em 1695 havia sido aberto em Aix um hospital para os insensatos, com a condição de que fossem violentos e perigosos, o que indicava bem o caráter puramente repressivo, ainda, dessa instituição. 8. Mas no século XVIII o internamento em casas reservadas estritamente aos loucos começa a ser praticado de modo regular. Os irmãos de Picpus mantêm uma casa desse gênero em Fontaine, município de Lyon, Observantins em Manosque, as Filhas da Providência em Saumur 9. Em Paris abriram-se cerca de 20 casas particulares, quase todas na segunda metade do século. Algumas são muito importantes, como a famosa Pensão Belhomme, que podia receber 33 pessoas, tanto quanto a Casa do Auquelon. A pensão Saint-Colombe recebe 28 pensionistas, a pensão Laignel 29, e as pensões do Douai e do Guérois aproximadamente 20. As petites maisons tendem a tornar-se, por excelência, hospitais para loucos. Muitas vezes acontece de Bicêtre ou Salpêtre quererem se livrar de alguns loucos, argumentando que as petites maisons são mais convenientes. Esse é um dado quase inteiramente novo em relação ao século XVII. Muitos loucos, que 50 anos antes teriam sido encerrados nas grandes casas de internamento, encontram agora uma terra de asilo que é só deles.
Isso pode explicar em parte a razão de seu número ter aumentado numa proporção tão pequena, a considerar apenas os estabelecimentos em que já se encontravam no século XVII. Contudo, mais do que por suas incidências quantitativas, o fenômeno é importante pelo que comporta de novas significações. É que, com efeito, é possível observá-lo através de toda a Europa. De repente, todos se põem novamente a praticar o internamento dos loucos de que se tinha notícia ainda na Renascença. Em 1728, por exemplo, o antigo Dollhaus de Frankfurt é reformado. Por outro lado, inúmeras casas particulares surgem na Alemanha. Perto de Bremen, em Rockwinkel, abre-se uma pensão em 1764, mantida por um holandês. Depois é a fundação, em 1784, da Irrenhaus de Brieg, em Schleswig, que pôde abrigar 50 alienados. Em 1791 será a Irrenanstalt de St. Georges, em Bayreuth. Nos lugares onde não se constroem edifícios isolados para os loucos, faz-se um lugar à parte para eles nos hospitais existentes. Em Würzburg, o príncipe bispo de Schönborn decreta, em maio de 1743, que os indivíduos delirantes et furiosi serão internados numa construção especial do Hospital Julius, enquanto os placidi delirantes et non furiosi permanecerão nas casas de internamento dos distritos. Em Viena, abre-se uma casa de loucos das mais importantes da Europa. Pode abrigar 129 pessoas. Na Inglaterra, surgem sucessivamente o Manchester e o Liverpool Lunatic Hospital, enquanto é aberto o pavilhão dos lunáticos no Guise Hospital 15. Em 1777 surge o famoso Hospital de York, contra o qual Tuque e seus quatres entrarão em luta, não por representar ele o resíduo de um passado que se queria esquecer, mas na medida em que, pelo contrário, sendo de criação bem recente, ele manifestava, melhor que qualquer outra coisa, uma certa consciência que se tinha da loucura e da condição que lhe era atribuída. Mas de todas essas criações, a mais importante é evidentemente o St. Luke Hospital. Tinha-se começado a reconstruí-lo em 1782, e estava previsto para 220 pessoas. Quando Tenno o visitou, 5 anos depois, ainda não estava acabado. Abrigava 130 alienados. Para ser admitido lá, é necessário ser pobre, maníaco, que a doença não deite de mais de 1 ano, que não tenha sido tratado em outro hospital de loucos. Não se admite nem o imbecil, nem o doente atingido por doença convulsiva, nem os atacados por doenças venéreas, nem os senes, nem mulheres grávidas, nem os com varíola. Se declara uma dessas doenças, o indivíduo é logo mandado embora. É-se tentado a aproximar essas novas criações de todo o conjunto das teorias reformadoras que conduzirão, através de Tuque, Pinel e Reil, a constituição dos grandes asilos do século XIX. De fato, uma razão muito simples de cronologia impede que se inscreva essas criações do século XVIII no movimento de reforma. Os principais textos que exigem para os loucos um estatuto médico ou, pelo menos, um melhor tratamento, precedem de muito pouco a Revolução. A instrução de Doublet e de Colombier data de 1785, apenas. Tenno redige em 1787 seu projeto de um hospital para os doentes do espírito. O resvalar para as instituições precedeu amplamente todo o esforço teórico para considerar os loucos internados como doentes que deviam ser tratados. Aliás, os novos hospitais que estão sendo abertos não são muito diferentes, em sua estrutura, daqueles que os tinha precedido de um século. As condições jurídicas do internamento não mudaram. E embora sejam especialmente destinados aos insensatos, os hospitais novos não dão um lugar melhor à medicina. Santo Luque não é um progresso em relação a Bethlehem. A duração do tratamento é fixada pelos estatutos em 1 ano. Se ao fim desse prazo nenhum resultado satisfatório for obtido, os pacientes são mandados embora. E o próprio tratamento a ser dispensado permanece dos mais vagos. Trata-se segundo as indicações que se apresentam e que parecem as mais favoráveis. Restabelecem-se as evacuações suprimidas, mantém-se cuidadosamente o ventre livre. Quando doentes, os alienados são conduzidos a enfermarias. As outras casas que acabamos de citar não são mais médicas do que St.
Lucas 18. Em particular, nenhuma das 20 pensões privadas que existem em Paris admite a presença ou sequer as visitas de um médico. Portanto, o essencial do movimento que se desenvolve na segunda metade do século XVIII não é a reforma das instituições ou a renovação de seu espírito, mas esse resvalar espontâneo que se determina e isola asilos especialmente destinados aos loucos. A loucura não rompeu o círculo do internamento, mas se desloca e começa a tomar suas distâncias. Dir-se-ia uma nova exclusão no interior da antiga, como se tivesse sido necessário esse novo exílio para que a loucura enfim encontrasse sua morada e pudesse ficar em pé sozinha. A loucura encontrou uma pátria que lhe é própria. Deslocação pouco perceptível. Tanto o novo internamento permanece fiel ao estilo do antigo, mas que indica que alguma coisa de essencial está acontecendo, algo que isola a loucura e começa a torná-la autônoma em relação ao desatino com o qual ela estava confusamente misturada. Qual é a natureza dessa morada que é outra e no entanto é sempre a mesma? Como pôde a loucura ser assim deslocada a ponto de ver-se agora numa situação perigosa entre o meio do desatino homogêneo e esse novo lugar onde ela se tornou equivalente a si mesma? Certamente esse movimento não é estranho à renovação do medo que lhe é contemporânea. Mas seria bem arbitrário querer determinar aí o que é causa e o que é efeito. É porque se começa a ter medo dos loucos que estes são deslocados, que se toma todo o cuidado possível em isolá-los. Será, pelo contrário, pelo fato de assumirem uma figura independente, por ocuparem um lugar autônomo, que são temidos. Em outras palavras, será a ressurreição das velhas fobias conservadas, apesar do internamento, na memória do Ocidente, que autoriza o reaparecimento dos Naturmeri como que uma nova saída banal dos loucos? Ou estaremos autorizados a ver aí o nascimento de novas estruturas, bem como a silhueta dos grandes asilos do século XIX? Colocando assim em termos de causalidade, sem dúvida corre-se o risco de falsear o problema. O que lentamente desloca a loucura ao longo do século XVIII não é exatamente nem aquilo que permanece nem aquilo que está por vir, mas tanto uma como a outra coisa, numa experiência que se constitui no passado e projeta seu futuro. O que interessa, para compreender estas relações temporais e reduzir seus prestígios, é saber como, nessa época, a loucura era percebida, anteriormente a toda tomada de consciência, toda formulação do saber. O medo diante da loucura, o isolamento para o qual ela é arrastada, designam, ambos, uma região bem obscura onde a loucura é primitivamente sentida, reconhecida antes de ser conhecida, e onde se trama aquilo que pode haver de histórico em sua verdade móvel. Sob a coação do internamento, o desatino, no século XVIII, não deixa de simplificar-se, de perder seus signos particulares numa monotonia indecisa. Aos poucos, as máscaras singulares sob as quais se praticava o internamento tornam-se mais dificilmente discerníveis e se confundem na apreensão global da libertinagem. Internam-se como libertinos todos aqueles que não se consegue rotular como loucos. Será somente a obra de Sade, ao final do século, e no momento em que se desfaz o mundo do internamento, que conseguirá deslindar essa confusa unidade. A partir de uma libertinagem reduzida ao denominador da aparência sexual mais flagrante, ela reatará com todos os poderes do desatino, reencontrará a profundidade das profanações, deixará que subam por ela todas essas vozes do mundo no qual se abole a natureza. Mas esta mesma obra, no discurso que ela persegue indefinidamente, não é a manifestação dessa essencial uniformidade na qual o desatino, ao final do século XVIII, vem à tona. Uniformidade das variações sexuais, cujo incessante recomeçar deve ser admitido como numa prece sempre recomeçada e que servem de invocação para o desatino distante. Enquanto o desatino se absorve assim no indiferenciado, não conservando mais que um obscuro poder de encantamento, ponto reluzente e nunca determinável, a loucura, pelo contrário, tende a especificar-se na própria medida em que o desatino se retira e se desfaz no contínuo. O desatino torna-se cada vez mais um simples poder de fascinação. A loucura, pelo contrário, se instala como objeto de percepção.
A 15 de julho de 1721, quando os comissários do parlamento visitam Salazar, indicam-lhes a presença de 23 alienados, 4 fracos de espírito, um violento e um furioso, sem contar os indicados como correcionários. 12 anos mais tarde, quando de uma visita semelhante, em julho de 1733, o número dos loucos não aumentou de maneira notável, mas o mundo da loucura proliferou de modo estranho. Deixemos de lado menções como libertinagem, má conduta, sem religião, não quer ir à missa. Estas são figuras cada vez mais confusas do desatino. Apegando-se apenas às formas da loucura reconhecidas como tais, apontam-se 12 insensatos, 6 fracos de espírito, 2 alienados, 2 imbecis, um homem com mente infantil, 2 furiosos. Fala-se também em desregramento 5 casos, desarranjo 1 caso. Assinala-se enfim um pensionista que tem sentimentos extraordinários. 12 anos foram o bastante para que as 3 ou 4 categorias entre as quais se distribuía comodamente os insensatos, alienação, fraqueza de espírito, violência ou furor, se revelassem insuficientes para cobrir o domínio da loucura. As formas se multiplicam, os rostos se desdobram, distinguem-se os imbecis, os fracos de espírito, os velhos com mente de criança. Não se faz mais confusão entre desarranjo, desregramento e sentimentos extraordinários. Permite-se mesmo que surja entre alienados e insensatos uma diferença que, para nós, permanece um enigma. A sensibilidade à loucura, outrora uniforme, abriu-se de repente, liberando uma nova atenção para tudo o que até então havia deslizado para a monotonia do insensato. Os loucos não são mais aqueles cuja diferença em relação aos outros é percebida de imediato. São diferentes de um para outro, escondendo o mal, sob o manto de desatino que os envolve, o segredo de paradoxais espécies. Em todo caso, a intrusão da diferença na igualdade da loucura é significativa. A razão deixa assim de situar-se em relação ao desatino numa exterioridade que permite apenas denunciá-lo. Ela começa a introduzir-se neste sob esta forma reduzida ao extremo, e no entanto decisiva, que é a não semelhança, espécie de separação inicial em relação à identidade. Aprendido numa percepção imediata, o desatino constituía, para a razão, uma diferença absoluta, mas diferença nivelada em si mesma por uma identidade indefinidamente recomeçada. Mas eis que agora os múltiplos rostos da diferença começam a aparecer, formando um domínio onde a razão pode encontrar-se, já quase reconhecer-se. Dia virá em que, nessas diferenças classificadas e objetivamente analisadas, a razão poderá apropriar-se do domínio mais visível do desatino. Durante muito tempo a razão médica não dominará a loucura a não ser na análise abstrata dessas diferenças. Esta evolução é perfeitamente mensurável, particularmente porque é possível atribuir-lhe com exatidão um momento preciso. 3 ou 4 categorias são isoladas nos registros de Salazar em 1721, 14 em 1728, 16 em 1733. Ora, é em 1733 que Boissier de Salvages publica suas novelas classes, multiplicando o velho mundo das doenças do espírito e acrescentando as 4 ou 5 espécies normalmente definidas à época de Willis ou de Boerhaave à longa série de todas as Vesânias. Tal encontro certamente não se deve ao acaso, e no entanto, entre as especificações que Salvages propõe e as categorias que são indicadas nos registros de Charenton ou de Salazar, não existe praticamente nenhum ponto em comum. Com exceção de alguns termos como demência ou imbecilidade, nenhuma das novas categorias do internamento abrange, ainda que de modo aproximado, as que são descritas nas nosologias do século XVIII. Os 2 fenômenos parecem simultâneos, mas de natureza e provavelmente de significação diferentes. Era como se a análise nosológica, seguindo um fio conceitual ou um encadeamento causal, só tivesse falado daí para a razão e não tivesse determinado de modo algum aquilo que a loucura pode dizer de si mesma uma vez situada no espaço do internamento. Na origem, essas formulações são extremamente simples. Já vimos 3 ou 4 categorias, o domínio indistinto da alienação e as figuras mais precisas do furor e da imbecilidade. O resto é caracterizado apenas pelos indícios de um pitoresco moral ou pelo absurdo dos erros proferidos.
Quanto às categorias do furor e da imbecilidade, parece que, depois de terem estado perdidas durante muito tempo nessas características individuais, elas aos poucos assumem um valor geral, formando dois polos entre os quais tende a dividir-se todo o domínio da alienação. Em 1704, por exemplo, podes ler nos registros de Charenton uma menção como a seguinte, a respeito de um certo Claude Barbin: ele me pareceu mais extravagante do que no ano passado. Entretanto, parece que seu espírito ainda balança entre o furor e a imbecilidade. Do lado do furor, há todas as violências exercidas sobre os outros, todas as ameaças de morte, essa raiva que chega ao ponto de voltar-se contra a própria pessoa. A respeito de uma mulher, uma certa Guard D'Argenson observa, sua loucura, frequentemente chega ao furor aparentemente a levar-a desfazer-se de seu marido ou a matar a si mesma na primeira ocasião. Também a imbecilidade comporta perigos mortais, mas sob outra forma, o imbecil não pode assegurar sua existência nem responder por ela. Entrega-se passivamente à morte, que não é mais violência, porém pura e simples incapacidade de subsistir por si só. A recusa em alimentar-se é considerada como o indício mais manifesto da imbecilidade. A loucura se situa e oscila entre esses dois pontos em que culmina. A única classificação que existe é em relação a essa dupla urgência. Acima de tudo, o internamento distingue na loucura os perigos de morte que ela comporta. É a morte que faz a divisão, e não a razão, nem a natureza. Todo o resto é ainda, apenas, o grande formigamento individual das faltas e dos defeitos. Esse é o primeiro esforço para uma organização do mundo dos asilos para a loucura, e seu prestígio permanecerá bem grande até o fim do século XVIII, a ponto de Tenon admiti-lo ainda como inteiramente válida, na medida em que dita os imperativos da coerção. Os loucos distinguem-se em imbecis e furiosos. Uns e outros exigem uma vigilância contínua. Mas a partir dessa organização rudimentar na qual apenas o perigo de morte consegue conjurar o pitoresco individual, novas coerências irão lentamente constituir-se, permitindo aos poucos aquilo que se poderia chamar de percepção asilar da loucura. Aparecem novas qualidades que não mais indicam apenas os perigos, nem se alinham pela morte. Evidentemente, é muito difícil seguir em seus desvios o conjunto desse trabalho, só marcado pelas notícias, sempre muito breves, dos registros de internamento. Mas até nos textos parece que a loucura começa a falar uma linguagem que não se refere mais à morte e à vida, mas a si mesma e àquilo que pode comportar de senso e de não senso. É sem dúvida nessa direção que se pode compreender a distinção, tão frequente no século XVIII e para nós tão obscura, entre insensatos e alienados. Até o começo do século, os dois conceitos representam, um em relação ao outro, papel simétrico e inverso. Ora os insensatos designam os delirantes no grupo geral dos loucos ou alienados, ora os alienados designam aqueles que perderam toda forma e todo vestígio de razão entre os insensatos que, de um modo geral e menos preciso, têm a cabeça desarranjada e o espírito perturbado. Mas aos poucos, no decorrer do século XVIII, opera-se uma divisão com um sentido diferente. O alienado perdeu inteiramente a verdade, é entregue à ilusão de todos os sentidos, à noite do mundo. Cada uma de suas verdades é erro, cada uma de suas evidências é fantasma. E prisioneiro das forças mais cegas da loucura, ora cai numa espécie de demência desprovida de toda razão e de todo sentimento de humanidade, ora é agitado por uma paixão violenta que o atormenta e entra num frenesi que só faz com que respire sangue, morte, carnificina, e nesses momentos de perturbação e agitação, não reconhecendo ninguém, não reconhecendo a si mesmo, deve-se temer por tudo. O alienado atravessou todos os limites da acessibilidade. Tudo, em seu mundo, tornou-se estranho aos outros e a si mesmo. No universo do insensato, pelo contrário, é possível reconhecer-se. Ali, a loucura é sempre determinável. Ora ela encontra lugar na percepção ou, pelo menos, naquilo que pode existir de juízo e de crença numa percepção. É um insensato que imaginava que o Pai Eterno tinha aparecido à sua frente e lhe havia dado o poder de pregar a penitência e de reformar o mundo.
ora se situa na apreensão intelectual da verdade, na maneira pela qual é reconhecida, deduzida ou pela qual se adere a ela, está sempre obstinado com a astrologia judiciária e com essas impiedades misteriosas com as quais construiu um sistema de médicos. O insensato não é como o alienado, que faz prevalecer as forças vivas da loucura. Ele deixa o desatino circular mais ou menos secretamente sob as espécies da razão. É a respeito do mesmo sujeito que os religiosos de Charenton fazem esta observação. Aquilo que ele antes pensava, por um princípio de libertinagem ou por uma prevenção criminosa, ele agora acredita, mais por extravagância do que pela razão. Acredita que os espíritos infernais o obsedam. O insensato não é inteiramente estranho ao mundo da razão, representa antes a razão pervertida, eternamente desviada em cada movimento do espírito. Nele se realiza incessantemente a perigosa troca entre a razão e o desatino, enquanto a alienação designa antes o momento da ruptura. O alienado está inteiramente do lado do não senso, o insensato, na intervenção do senso. Sem dúvida, diferenças como estas permaneceram muito vagas mesmo para aqueles que as utilizavam, e nada prova que foram seguidas rigorosamente. No entanto, os princípios organizadores, vida e morte, senso e não senso, voltam com muita constância para que essas categorias se mantenham durante quase todo o século XVIII, agrupando-se ao redor dos temas maiores das noções derivadas. O irado, por exemplo, designará uma mistura entre furor e alienação, uma espécie de embriaguez do não senso nas formas últimas da violência. Louis Guillaume de La Formacier é internado inicialmente em Bicêtre porque só pode abusar de sua liberdade, mas logo o furor se torna mais violento e cai no não senso total. Tornou-se um irado. Só reconhece uma velha que lhe leva de comer da parte de sua família, e todos os criados da casa se exporiam a morrer sob seus golpes se aproximassem dele. O obstinado, pelo contrário, põe aquilo que pode ter de furor e violência a serviço de uma ideia insensata. Um certo Roland Gene foi posto na Bastilha e depois em Bicêtre por visões que são da mesma espécie daquelas dos iluminados e dos fanáticos. A simples visão de um eclesiástico o coloca num estado de furor. Quanto ao espírito desordenado, este participaria antes da alienação e da imbecilidade, manifestando na suavidade e na incapacidade a desordem de seus pensamentos. Num dos livros de entrada de Bicêtre, falava-se de um mestre-escola que, tendo se casado com uma mulher de má vida, caiu em tamanha miséria que seu espírito se desordenou inteiramente. Noções como estas podem parecer bem precárias quando confrontadas com as classificações teóricas. Mas sua consistência pode ser provada, pelo menos de modo negativo, pelo fato de terem resistido durante tanto tempo à penetração da influência médica. Enquanto a percepção asilasse e enriquece, a medicina permanece estranha a ela ou intervém apenas de maneira incidental e quase marginal. Mal se encontram algumas anotações médicas, que resultam ainda da ordem do pitoresco, como esta por exemplo, a respeito de um insensato que se acreditava possuído pelos espíritos. A leitura dos livros que tratam da ciência cabalística deu início à sua enfermidade, e a intempérie de sua constituição ardorosa e melancólica aumentou ainda mais. E pouco depois, sua loucura declara-se, cada vez mais frequentemente, acompanhada por uma melancolia negra e um furor perigoso. A classe médica não é uma classe no internamento, no máximo pode representar um papel descritivo, ou, mais raramente ainda, um papel de diagnóstico, mas sempre sob uma forma anedótica, seus olhos perdidos e sua cabeça involuntariamente inclinada sobre um dos ombros dão a perceber claramente que sua cura é bem incerta. Portanto, pode-se reconstituir apenas de modo muito parcial as informações que podemos colher, todo um labor obscuro que foi paralelo ao trabalho da classificação teórica, mas que de modo algum lhe pertence. Esta simultaneidade prova a penetração da razão nesse domínio da loucura que ela no entanto havia conjurado com o internamento. Mas de um lado, com a medicina, temos o trabalho do conhecimento que trata as formas da loucura como outras tantas espécies naturais.
Do outro, um esforço de reconhecimento com o qual de certa forma se deixa a loucura falar, ela mesma, e fazer ouvir vozes que, pela primeira vez na história do Ocidente cristão, não serão nem as da profecia, nem as do transe ou da possessão, nem as da bufonária. Vozes nas quais a loucura não fala nem por outra coisa, nem por outra pessoa, mas por si mesma. No silêncio do internamento, a loucura conquistou estranhamente uma linguagem que é a sua. E durante muito tempo, aquilo a que tradicionalmente se chama psiquiatria clássica, aproximadamente, a que vai de Pinel a Bleuler, formará conceitos que no fundo são apenas compromissos, incessantes oscilações entre esses dois domínios da experiência que o século XIX não conseguiu unificar, o campo abstrato de uma natureza teórica na qual é possível isolar os conceitos da teoria médica, e o espaço concreto de um internamento artificialmente estabelecido, onde a loucura começa a falar por si mesma. Houve como que uma analítica médica e uma percepção asilar que nunca se adequaram uma à outra, e a mania classificatória dos psiquiatras do século passado indica provavelmente um incômodo sempre renovado diante dessas duas fontes de experiência psiquiátrica e da impossibilidade de conciliá-las. Não é um conflito entre experiência e teoria, entre a familiaridade e o saber abstrato, o bem conhecido e o conhecido. De um modo mais secreto, é um dilaceramento na experiência, que tivemos e talvez tenhamos sempre, da loucura, dilaceramento que separa a loucura considerada por nossa ciência como doença mental daquilo que ela pode entregar de si mesma no espaço em que nossa cultura a alienou. Fiel a ameaças da morte e ao sentido da linguagem, a percepção asilar sem dúvida fez mais do que toda a nosografia do século XVIII para que um dia se viesse a prestar atenção àquilo que a loucura podia dizer de si mesma. Um trabalho mais profundamente médico do que a medicina estava em vias de realização lá mesmo onde a medicina não tinha curso, lá mesmo onde os loucos não eram doentes. Doravante, estamos na posse do fio da meada. A partir do momento em que vemos, do fundo do século XVIII, os loucos como que dividindo-se entre si mesmos e ocupando um lugar que lhes pertence de fato, compreendemos como se tornaram possíveis o asilo do século XIX, a psiquiatria positiva, a loucura afirmada enfim em seus direitos. Tudo está em seu lugar, de um século ao outro, primeiro o internamento, do qual procedem os primeiros asilos de loucos. Daí nasce essa curiosidade, logo transformada em piedade, depois em humanitarismo e solicitude social, que permitirá a existência de Pinel e Tuque, os quais por sua vez provocarão o grande movimento de reforma, inquéritos dos comissários, constituição dos grandes hospitais, os quais finalmente dão início à época de Esquirol e à felicidade de uma ciência médica da loucura. A linha é reta, o progresso é cômodo. O Charenton da Irmandade de São João de Deus permite prever o Charenton de Esquirol, e a Salpêtre, sem dúvida, tinha apenas um destino, o que Charcot lhe atribuiu. Mas basta um pouco de atenção para que esse fio se rompa. E em mais de um lugar. Estamos seguros de qual seja o significado desse movimento que, bem cedo, desde a própria origem, tende a isolar os loucos? Sem dúvida, no silêncio e na imobilidade do internamento esse esboço de movimento, essa percepção inicial já não é um indício de que nos aproximamos. Não apenas de que nos aproximamos de um saber mais positivo, mas de que nasce uma sensibilidade mais inquieta e mais próxima mesmo da loucura, como uma fidelidade nova a seus contornos. Deixa-se falar o que há de alienado no homem, põe-se a dar ouvidos a tantos balbúcios. Ouve-se crescer nessa desordem aquilo que será a prefiguração de uma ordem. A indiferença abre-se para a diferença, não é justamente a loucura que está entrando para a familiaridade da linguagem, já quase uma se oferecendo num sistema de troca. Não é o homem que, por um movimento que não tardará a comprometer toda a estrutura da alienação, já começa a se reconhecer nela. Esse é um fato que simplificaria a história e que agradaria à nossa sensibilidade. Mas o que queremos saber não é o valor que para nós assumiu a loucura, é o movimento pelo qual ela tomou assento na percepção do século XVIII, a série das rupturas, das descontinuidades, das fragmentações pelas quais ela se tornou aquilo que é para nós no esquecimento opaco daquilo que ela foi.
Observando as coisas com um pouco de atenção, a evidência aí está. Se o século XVIII aos poucos abriu lugar para a loucura, se distinguiu certas figuras dela, não foi aproximando-se dela que o fez, mas, pelo contrário, afastando-se dela. Foi necessário instaurar uma nova dimensão, delimitar um novo espaço e como que uma outra solidão para que, em meio desse segundo silêncio, a loucura pudesse enfim falar. Se ela encontra seu lugar, isto acontece na medida em que é afastada. Deve seus rostos, suas diferenças, não a uma atenção que se aproxima, mas a uma indiferença que a isola. De modo que o máximo de distância será conseguido às vésperas do dia em que ela surgirá como libertada e transformada em humana, às vésperas mesmo do dia em que Pinel reformará Bicêtre. Resta agora demonstrá-lo. O resultado, não há dúvida, é exatamente aquele que se sabe. Não há um psiquiatra, um historiador que não ceda, no começo do século XIX, ao mesmo movimento de indignação. Em todos os lados o mesmo escândalo, a mesma virtuosa reprovação. Ninguém sentiu vergonha por colocar os alienados em prisões. Esquirol enumera o forte de A, em Bordeaux, as casas de força de Toulouse e Rennes, as Bicêtres encontradas em Poitiers, Caen, Amiens, o castelo de Angers. De resto, há poucas prisões nas quais não se consegue encontrar alienados furiosos. Esses infelizes são acorrentados em celas ao lado de criminosos. Que monstruosa associação! Os alienados tranquilos são mais maltratados do que os malfeitores. Todo o século faz eco a essas acusações. Na Inglaterra, são os Tuque, transformados em historiadores e apólogos da obra ancestral. Na Alemanha, após Wagnitz, é Reil que chora por esses infelizes, jogados, como criminosos de Estado, em subterrâneos, em celas onde o olhar da humanidade nunca penetra. A era positivista, durante mais de meio século, foi testemunha incansável dessa ruidosa pretensão de ter sido a primeira a libertar o louco de uma confusão lamentável com os condenados, de ter separado a inocência do desatino, da culpabilidade dos criminosos. Ora, é fácil demonstrar que essa pretensão é vã. Há anos que os mesmos protestos se fazem ouvir. Antes de Reil, houve Franck. Os que visitaram os asilos de alienados na Alemanha lembram-se com espanto do que lá viram. Fica-se assombrado ao se entrar nesses asilos da desgraça e da aflição. Lá só se ouvem os gritos do desespero, e é aí que mora o homem que se distingue por seus talentos e suas virtudes. Antes de Esquirol, antes de Pinel, houve La Rochefoucauld, houve Teno, e antes destes um incessante murmúrio ao longo do século XVIII, feito de protestos insistentes, recomendados ano após ano, e por aqueles mesmos que se poderiam considerar como os mais indiferentes, os mais interessados talvez em que semelhante confusão continuasse como estava. 25 anos antes das exclamações de Pinel, é necessário lembrar Malesherbes visitando as prisões do Estado com o projeto de pôr abaixo suas portas. Os prisioneiros cujo espírito constatou que estava alienado, foram guiados para casas onde a sociedade, o exercício e as atenções que ele havia cuidadosamente prescrito deviam, como dizia, curá-los. Mais distante ainda nesse século, e com uma voz mais abafada, a todos esses diretores, esses econômicos, esses fiscais, que de geração em geração sempre pediram, e às vezes obtiveram, a mesma coisa, a separação entre os loucos e os correcionários. Houve esse prior da caridade de Senlis que implorava ao tenente de polícia que afastasse vários prisioneiros e os encerrasse em alguma fortaleza 38. Houve esse oficial da Casa de Força de Brunswick que pede, e é apenas 1713, que não misturem os loucos com os internos que trabalham nas oficinas. Aquilo que o século XIX formulou com repercussão, com todos os recursos patéticos, o século XVIII já não havia dito e repetido incansavelmente em voz baixa. Não teriam Esquirol, Reil e os Tuque apenas retomado, num tom mais alto, aquilo que era havia anos um dos lugares comuns da prática dos asilos. A lenta imigração dos loucos de que falamos, de 1720 até a Revolução, é apenas, provavelmente, o efeito mais visível de tudo isso. No entanto, ouçamos o que é dito nesse meio silêncio. O prior de Senlis, quando pede que se afastem os loucos dos correcionários, que argumentos utiliza?
Ele é digno de piedade, bem como 2 ou 3 outros que ficariam melhor em alguma cidadela, por causa da companhia de 6 outros que são loucos, e que os atormentam dia e noite. E o sentido dessa frase será bem entendido pelo tenente de polícia, já que os internos em questão serão postos em liberdade. Quanto às reclamações do fiscal de Brunswick, tem o mesmo sentido, a oficina é perturbada pelos gritos e desordens dos insensatos. Seus furores são um constante perigo, e mais vale enviá-los para lugares onde sejam mantidos amarrados. E já se pode pressentir que de um século para outro os mesmos protestos não tinham no fundo o mesmo valor. No começo do século XIX, fica-se indignado pelo fato de não serem os loucos melhor tratados do que os condenados de direito comum ou os prisioneiros do Estado. Ao longo do século XVIII, afirma-se que os internos mereciam melhor sorte do que aquela que os confunde com os insensatos. Para Esquirol, o escândalo se deve ao fato de os condenados serem apenas condenados. Para o prior de Senlis, ao fato de que, no fundo, os loucos são apenas loucos. Diferença que talvez não tenha muito peso, e que facilmente se poderia adivinhar. No entanto, era necessário valorizá-la para compreender como se transformou, ao longo do século XVIII, a consciência da loucura. Ela não evoluiu no quadro de um movimento humanitário que aos poucos a teria aproximado da realidade humana do louco, de seu rosto mais próximo de nós e mais merecedor de piedade. Tampouco evoluiu sob a pressão de uma necessidade científica que a teria tornado mais atenta, mais fiel àquilo que a loucura pode ter a dizer de si mesma. Se mudou lentamente, foi no interior desse espaço real e ao mesmo tempo artificial do internamento. Foram deslizamentos imperceptíveis em suas estruturas ou, por momentos, de crises violentas, que aos poucos formaram a consciência da loucura que será contemporânea da revolução. Nenhum progresso médico, nenhuma abordagem humanitária é responsável pelo fato de os loucos serem progressivamente isolados, de a monotonia do insensato ser dividida em espécies rudimentares. É do fundo mesmo do internamento que nasce o fenômeno. É a ele que se deve pedir contas a respeito do que seja essa nova consciência da loucura. Consciência política, bem mais do que filantrópica. Pois se percebe, no século XVIII, que entre os internos, entre os libertinos, os devassos e as crianças pródigas existem homens cuja desordem é de outra natureza e cuja inquietação é irredutível. É justamente a esses internos que se deve tal consciência. São eles os primeiros que protestam, e com mais violência. Ministros, tenentes de polícia, magistrados, são assaltados pelas mesmas queixas, incansavelmente repetidas, intermináveis. Um escreve a Maurepas e indigna-se por ser confundido com loucos entre os quais há furiosos, de modo que a todo instante corro o risco de receber perigosos insultos. Um outro, o abade de Montcrief, refaz a mesma queixa ao tenente Berrer. Há 15 meses que sou confundido, no mais horrível antro, com 15 ou 20 loucos furiosos, misturado com epiléticos. À medida que se avança pelo século, esses protestos contra o internamento tornam-se mais fortes, a loucura se transforma, cada vez mais, na obsessão dos internos, na própria imagem de sua humilhação, de sua razão vencida e reduzida ao silêncio. Dia virá em que Mirabeau reconhecerá na promiscuidade vergonhosa da loucura ao mesmo tempo um instrumento sutil de embrutecimento contra os que se pretende reduzir e a própria imagem do despotismo, bestialidade triunfante. O louco não é a primeira e a mais inocente vítima do internamento, porém o mais obscuro e o mais visível, o mais insistente dos símbolos do poder que o interna. A surda obstinação dos poderes está presente no meio dos internos nessa ruidosa presença do desatino. A luta contra as forças estabelecidas, contra a família, contra a igreja, volta no próprio âmago do internamento, nas saturnais da razão. E a loucura representa também esses poderes que punem, que desempenha efetivamente o papel da punição suplementar, esta adição de suplício que mantém a ordem no castigo uniforme das casas de força. La Rochefoucauld de Liancourt testemunha isso em seu relatório ao Comitê de Mendicância, uma das punições infligidas aos epiléticos e aos outros enfermos das salas, mesmo aos pobres bons, é pô-los entre os loucos.
O escândalo reside apenas no fato de serem os loucos a verdade brutal do internamento, ou instrumento passivo do que nele existe de pior. Não se deve ver o signo disso no fato, também este, lugar comum de toda a literatura do internamento no século XVIII, de que a estada numa casa de força leva necessariamente à loucura. A força de viver nesse mundo delirante, em meio ao trunfo do desatino, como deixar de transformar-se, pela fatalidade dos lugares e das coisas, num desses que são o símbolo vivo desse desatino. Noto que a maioria dos insensatos encerrados nas casas de força e nas prisões do Estado tornaram-se tais, uns pelos excessos dos maus tratamentos, outros pelo horror da solidão onde a cada instante encontram os sortilégios de uma imaginação aguçada pela dor. A presença de loucos entre os prisioneiros não é o limite escandaloso do internamento, mas sua verdade. Não o abuso, porém a essência. A polêmica que o século XVIII mantém com o internamento diz respeito à mistura feita entre loucos e pessoas que raciocinam, mas não incide sobre o relacionamento fundamental que se admite entre os loucos e o internamento. Seja qual for a atitude adotada, pelo menos isso não está em jogo. Migrabeal, o amigo dos homens, é tão severo em relação ao internamento quanto em relação aos próprios internos. Para ele, nenhum dos que estão encerrados nas célebres prisões do Estado é inocente. Mas o lugar deles não é nessas casas dispendiosas, onde levam uma vida inútil. Porque prender as mulheres de vida alegre que, levadas para as manufaturas do interior, poderiam tornar-se mulheres trabalhadoras. Ou ainda acelerados que só aguardam a liberdade de se fazer enforcar. Porque essas pessoas, amarradas a correntes ambulantes, não são utilizadas naqueles trabalhos que poderiam ser malsãos para operários voluntários? Serviriam de exemplo. Uma vez retirada toda essa população, o que sobraria nas casas de internamento? Os que não podem ser colocados em nenhum outro lugar, e que pertencem ao internamento de pleno direito. Alguns prisioneiros de Estado cujos crimes não devem ser revelados, aos quais convém acrescentar velhos que, tendo consumido na devassidão e na dissipação todo o fruto do trabalho de suas vidas, e tendo sempre tido a ambiciosa perspectiva de morrer no hospital, nele chegam tranquilamente. Enfim, os insensatos que devem ir parar em algum lugar. Esses podem vegetar em qualquer lugar. Migrabeal Filho conduz sua demonstração em sentido inverso, desafio formalmente seja quem for a provar que os prisioneiros de Estado, acelerados, libertinos, loucos, velhos arruinados, sejam, não digo em maior número, mas a terça parte, a quarta parte, a 10ª parte dos habitantes dos castelos fortes, casas de força e prisões do Estado. Para ele, portanto, o escândalo não é fato de estarem os alienados misturados aos acelerados, mas o fato de com eles não constituírem o essencial da população internada. Assim, quem é que pode queixar-se de estar misturado com os criminosos? Não aqueles que para sempre perderam a razão, mas os que na juventude passaram por um momento de desgarramento, eu poderia perguntar. Por que se confundem os acelerados com os libertinos? Poderia perguntar por que se deixam jovens com disposições perigosas com homens que rapidamente os levarão ao último grau da corrupção. Enfim, se essa mistura de libertinos e acelerados existe, como é fato, por que é que nos tornamos culpados, com essa reunião odiosa, do mais abominável dos crimes, o de levar homens ao crime? Quanto aos loucos, que outra sorte se lhes poderia desejar? Nem suficientemente razoáveis para deixarem de ser encerrados, nem suficientemente sábios para não serem tratados como acelerados. É verdade que é preciso ocultar à sociedade os que perderam o uso da razão. Vê-se como funcionou, no século XVIII, a crítica política do internamento. De forma alguma no sentido de uma libertação da loucura. De modo algum se pode dizer que ela permitiu atribuir aos alienados uma atenção mais filantrópica ou mais médica. Pelo contrário, mais solidamente do que nunca ela uniu a loucura ao internamento, e no duplo elo. Um fazia dela o próprio símbolo do poder que encerra e seu representante irrisório e obsedante no interior do mundo do internamento. O outro, que a designava como objeto por excelência de todas as medidas de internamento.
Sujeito e objeto, imagem e fim da repressão, símbolo de sua arbitrariedade cega e justificativa de tudo o que pode haver de razoável e de fundamentado nela. Através de um círculo paradoxal, a loucura aparece finalmente como a única razão de um internamento cujo profundo desatino ela simboliza. Ainda tão próximo desse pensamento do século XVIII, Michelet o formulará com um surpreendente rigor. Ele reencontra o próprio movimento do pensamento de Mirabeau, a respeito de sua estada em Vincennes na mesma época de Sade. Em primeiro lugar, o internamento aliena. A prisão faz loucos. Os encontrados na Bastilha e em Bicêtre estavam embrutecidos. Segundo momento, o que há de mais irracional, de mais vergonhoso, de mais profundamente imoral nos poderes do século XVIII é representado no espaço do internamento e por um louco. Viram-se os furores da Salpêtrière. Um louco espantoso existia em Vincennes, o venenoso Sade, escrevendo com a esperança de corromper os tempos futuros. Terceiro momento. Era só para esse louco que se deveria reservar o internamento, mas nada disso se fez. Foi logo ampliado, e Mirabeau foi encerrado. Portanto, cava-se um vazio no meio do internamento, um vazio que isola a loucura, denuncia-a naquilo que ela tem de irredutível, de insuportável para a razão. Ela reaparece agora com aquilo que a distingue também de todas essas formas encerradas. A presença dos loucos representa aí o papel de uma injustiça, mas injustiça para os outros. Rompeu-se esse grande envolvimento no qual estava aprisionada a confusa unidade do desatino. A loucura se individualiza, gêmea estranha do crime, pelo menos ligada a ele, por uma vizinhança ainda não posta em questão. Nesse internamento esvaziado de seu conteúdo, essas duas figuras subsistem sozinhas. As duas simbolizam o que pode haver de necessário no internamento. São elas que, doravante, se apresentam como as únicas que devem ser internadas. O fato de haver tomado suas distâncias, de ter se tornado enfim uma forma delimitável no mundo perturbado do desatino, não libertou a loucura. Entre ela e o internamento estabeleceu-se uma profunda ligação, um elo quase essencial. Mas no mesmo momento o internamento atravessa outra crise, ainda mais profunda, uma vez que não põe em questão apenas seu papel de repressão, mas sua própria existência. Uma crise que não provém do interior e não se liga a protestos políticos, mas que sobe lentamente de todo um horizonte econômico e social. O internamento sem dúvida não representou o papel simples e eficaz cujas virtudes lhe eram atribuídas na época de Colbert, mas respondia demasiadamente a uma necessidade real para não ser integrado em outras estruturas e não ser utilizado para outros fins. Antes de mais nada, serviu como ponto de passagem nos deslocamentos demográficos que a povoação das colônias exigiu. Desde o começo do século XVIII, o tenente de polícia dirige a um ministro a lista dos internos em Bicêtre e na Salpêtrière, que são bons para as ilhas, e para ele solicita ordens de partida. Esse é apenas um meio de livrar o hospital geral de toda uma população incômoda porém ativa, que não seria possível manter indefinidamente presa. É em 1747, com a fundação da Companhia do Ocidente, que a exploração da América se integra de fato na economia francesa. Recorre-se a uma população internada. Começam então as famosas partidas de Rouen em La Rochelle, carroças para as jovens e correntes para os rapazes. As primeiras violências de 1720 não se renovaram 48, mas conservou-se o hábito dessas deportações, acrescentando à mitologia do internamento um novo terror. Começa-se a internar para depois mandar para as ilhas. Trata-se de coagir toda uma população móvel a expatriar-se, a ir explorar os territórios coloniais. O internamento transforma-se no entreposto no qual se mantém em reserva os emigrantes que serão mandados no momento oportuno para a região determinada. A partir dessa época, as medidas de internamento não são uma simples função do mercado da mão de obra na França, mas da colonização da América. O curso dos gêneros, o desenvolvimento das plantações, a rivalidade entre a França e a Inglaterra, as guerras marítimas que perturbam simultaneamente o comércio e a imigração. Haverá períodos de acumulação, como durante a Guerra dos 7 Anos.
Haverá, pelo contrário, fases durante as quais a demanda será muito ativa, com a população interna sendo facilmente liquidada ao ser enviada para a América. Por outro lado, produziu-se, a partir da segunda metade do século, uma importante modificação nas estruturas agrícolas, o progressivo desaparecimento, na França como na Inglaterra, das terras comunais. A divisão delas, que estava autorizada, torna-se obrigatória na França em 1770. Direta ou indiretamente, são os grandes proprietários que se aproveitam dessas medidas. As pequenas criações são arruinadas. Ali onde os bens comunais foram divididos, sobre um modelo igualitário, entre as famílias ou os lares, constituem-se pequenas propriedades cuja sobrevivência é precária. 50. Em suma, toda uma população rural se vê isolada de sua terra, obrigada a levar uma vida de operários agrícolas, expostos às crises de produção e ao desemprego. Uma dupla pressão é exercida alternativamente sobre os salários, tendendo a fazê-los diminuir de modo contínuo, as más colheitas que abaixam as rendas agrícolas, e as boas colheitas que abaixam o preço de venda. Esboça-se uma recessão, que aumentará durante os 20 anos que precedem a Revolução. A indigência e o desemprego, que a partir da metade do século XVIII eram fenômenos urbanos e que no campo tinham apenas um caráter sazonal, irão tornar-se problemas rurais. As workhouses, os hospitais gerais tinham nascido, na maioria, em regiões onde as manufaturas e o comércio se haviam desenvolvido mais rapidamente, e estavam situados onde a população era mais densa. Será necessário, agora, criá-los nas regiões agrícolas onde impera uma crise quase permanente. À medida que se avança no século, o internamento se vê ligado a fenômenos cada vez mais complexos. Torna-se cada vez mais urgente, porém sempre mais difícil, sempre mais ineficaz. 3 graves crises se sucedem, quase contemporaneamente, na França e na Inglaterra. As 2 primeiras se responderá por uma agravação das práticas de internamento. A terceira, não será mais possível opor meios assim tão simples. E é o próprio internamento que se verá posto em questão. Primeira crise, violenta mas transitória, que ocorreu quando do Tratado de Aix-la-Chapelle, evento de superfície, uma vez que na verdade as grandes estruturas não são atingidas e a retomada econômica se inicia imediatamente após a guerra. Mas para os soldados licenciados, para os internos que aguardam a troca dos territórios coloniais ocupados, a concorrência das manufaturas inglesas provoca um movimento de desemprego bem acentuado, de modo que, um pouco por toda parte, temem-se as revoltas ou uma maciça imigração. As manufaturas a que estávamos tão apegados caem de todos os lados. As de Lyon vieram abaixo. Há mais de 12.000 operários mendigando em Rouen, outro tanto em Tours, etc. Contam-se mais de 20.000 desses operários que abandonaram o reino desde 3 meses atrás para ir para o exterior, Espanha, Alemanha, etc., onde são acolhidos e onde o governo é econômicos. Tenta-se deter o movimento, decretando-se a prisão de todos os mendigos. Foi dada a ordem de prender todos os mendigos do reino. Os marechais atuam nesse sentido no interior, enquanto a mesma coisa é feita em Paris, para onde se tem certeza que eles não refluirão, estando cercados por todos os lados. Contudo, mais do que no passado, o internamento se revela impopular e inútil. Os arqueiros de Paris, encarregados dos pobres, e que são chamados de arqueiros de escudela, prenderam pequenos mendigos, e depois, enganando-se pelo aspecto, ou fingindo enganar-se, prenderam filhos de burgueses, o que deu início às primeiras revoltas. Houve revoltas a 19 e 20 deste mês, mas a 23 houve conflitos consideráveis. Com todo o povo se aglomerando nos bairros onde se deram essas capturas, 4 a 8 desses arqueiros foram mortos. Enfim, os hospitais regurgitam, sem que problema algum seja realmente resolvido. Em Paris, todos os mendigos foram soltos após terem sido detidos e após as sublevações que se viram. As ruas e as estradas estão inundadas deles. 56. De fato, é a expansão econômica dos anos seguintes que vai reabsorver o desemprego. Por volta de 1765, nova crise, mais importante. O comércio francês desmoronou.
A exportação diminuiu em mais da metade 57. Em consequência da guerra, o comércio com as colônias é praticamente interrompido. A miséria é geral. Resumindo numa palavra toda a história econômica da França do século XVIII, Arnaud escreve: lembremos o estado de prosperidade que a França teve desde a queda do sistema até meados deste século, e comparemo-lo com as feridas profundas feitas na fortuna pública pela Guerra de 1755. Na mesma época, a Inglaterra atravessa uma crise igualmente grave, mas a sua tem causas bem diferentes, bem como um diferente aspecto. Como consequência das conquistas coloniais, o comércio aumenta em proporções consideráveis 59, mas uma série de más colheitas, 1756, 1757, e a interrupção das trocas com os países agrícolas da Europa provocam um forte aumento dos gêneros. De um lado e do outro, responde-se à crise com o internamento. Cooper publica em 1765 um projeto de reforma das instituições de caridade. Propõe que se criem, em cada undred, sob a dupla vigilância da nobreza e do clero, casas que teriam uma enfermaria para os doentes pobres, oficinas para os indigentes válidos e centros de correção para os que se recusassem a trabalhar. Inúmeras casas são fundadas no interior a partir desse modelo, inspirado por sua vez na Vaucluse de Caruford. Na França, um edito real de 1764 prevê a abertura de depósitos de mendigos, mas a decisão só começará a ser aplicada após uma deliberação do Conselho de 21 de setembro de 1767, que se preparem e estabeleçam, nas diferentes generalidades do reino, casas suficientemente fechadas para nelas receber pessoas vagabundas. Os que forem detidos nas ditas casas serão alimentados e mantidos às custas de sua majestade. No ano seguinte abrem-se 80 depósitos de mendigos em toda a França. Tem quase a mesma estrutura e o mesmo destino que os hospitais gerais. O regulamento do depósito de Lyon, por exemplo, prevê que ali serão recebidos vagabundos e mendigos condenados ao internamento por decisão do preboste, as mulheres de má vida detidas pelas tropas, os particulares mandados por ordem do rei, os insensatos, pobres e abandonados, bem como aqueles pelos quais se paga pensão. Mercier dá uma descrição desses depósitos que mostra como eles diferem pouco das velhas casas do hospital geral. A mesma miséria, a mesma mistura, a mesma ociosidade. Prisões da instituição nova, imaginadas para desimpedir as ruas e as estradas dos mendigos a fim de que não se veja a miséria insolente ao lado do fato insolente. Jogam-nos com absoluta falta de humanidade em casas fétidas e tenebrosas onde são entregues a si mesmos. A inatividade, a má alimentação, a aglomeração dos companheiros de miséria não tardam a fazer com que desapareçam uns após os outros. Na verdade, muitos desses depósitos viveram apenas o tempo da crise. É que, a partir de 1770 e durante todo o período de recessão que se seguirá, a prática do internamento começou a recuar. A crise que então se abre não se responderá mais com o internamento, mas com medidas que tendem a limitá-lo. O edito de Turgot sobre o comércio dos grãos tinha provocado uma baixa dos preços de compra, mas uma alta acentuada dos preços de venda, no exato momento em que a divisão dos bens comunais desenvolvia o proletariado agrícola. No entanto, Turgot fecha vários depósitos de mendicância, e quando Necker chegar ao poder 47 deles já terão desaparecido. Alguns, como o de Soissons, assumirão o aspecto de um hospital para velhos e doentes. Alguns anos depois a Inglaterra, em seguida a Guerra da América, atravessará uma crise de desemprego bem grave. O parlamento vota então, em 1782, um ato for the better relief and employment of the poor. Trata-se de toda uma reorganização administrativa que tende a despojar as autoridades municipais de seus poderes principais no que concerne à mendicância. Doravante, são os magistrados do distrito que designarão os guardiões dos pobres em cada paróquia e os diretores das Vaucluses. Nomearão um inspetor cujos poderes de controle e de organização são quase absolutos.
Mas o que importa, acima de tudo, é que ao lado das workhouses serão fundadas porhouses que na verdade serão destinadas apenas àqueles que se tornaram indigentes com a idade, por doença ou por enfermidade, e que são incapazes de prover a própria subsistência pelo trabalho. Quanto aos pobres válidos, não serão mandados nem para essas casas nem para as workhouses, devendo-se proporcionar-lhes o mais rápido possível um trabalho conveniente às suas forças e capacidade. Será necessário ter a certeza de que o trabalho assim feito seja justamente retribuído. Com Turgot, com o Gilbert Sacht, não estamos no fim do internamento, mas no momento em que ele aparece despojado de seus poderes essenciais. Consumido por ter servido demais, ele bruscamente descobre seus limites. Sabe-se agora que ele não pode resolver uma crise de desemprego, que não é suscetível de agir sobre os preços. Se tem ainda um sentido, é na medida em que diz respeito a uma população indigente, incapaz de prover as suas necessidades. Mas não pode mais figurar, de modo eficaz, nas estruturas econômicas. Toda a política tradicional da assistência e da repressão do desemprego é posta em questão. Uma reforma torna-se urgente. A miséria, aos poucos, se separa das velhas confusões morais. Viu-se o desemprego assumir, nas crises, o rosto que não podia mais ser confundido com o da preguiça. Viu-se a indigência e a ociosidade forçada espalhando-se pelo interior, justamente onde se acreditara reconhecer as formas mais imediatas e mais seguras da vida moral. Tudo isso revelou que a miséria não era talvez uma coisa que dependesse apenas da esfera da falta, do erro. A mendicância é fruto da miséria, a qual é resultado de acidentes ocorridos, seja na produção da terra, seja no produto das manufaturas, seja na alta dos gêneros, no excedente de população, etc. A indigência torna-se coisa econômica. Contudo, não contingente, nem destinada a ser para sempre suprimida. Há uma certa quantidade de miséria que não se conseguirá eliminar, uma espécie de fatalidade da indigência que deve acompanhar até o fim dos tempos todas as formas da sociedade, mesmo lá onde todos os ociosos são empregados. No Estado bem governado, os únicos pobres serão aqueles que nascem na indigência ou que nela caem por acidente. Esse fundo de miséria é, de certo modo, inalienável. Nascimento ou acidente constituem um aspecto que não se poderia evitar. Durante muito tempo foi impossível conceber um estado no qual não haveria pobres, tanto o estado de necessidade surgia inscrito no destino do homem e na estrutura da sociedade. Propriedade, trabalho e indigência são termos que permanecem ligados no pensamento dos filósofos até o século XIX. Necessário porque não se pode suprimi-lo, esse lado pobre também é necessário porque torna possível a riqueza. Porque trabalha e pouco consome, a classe dos necessitados permite que uma nação se enriqueça, valorizando seus campos, suas colônias e suas minas, permite a fabricação de produtos que serão postos à venda no mundo todo. Em suma, um povo seria pobre mesmo não tendo pobres. A indigência torna-se elemento indispensável ao Estado. Nela se oculta a vida mais secreta, porém a mais real, de uma sociedade. Os pobres formam a base e a glória das nações. E sua miséria, que não se poderia suprimir, deve ser exaltada e homenagens devem ser-lhes prestadas. Meu objetivo é somente o de atrair uma parte dessa atenção vigilante, a do poder, para a parcela sofredora do povo. O auxílio que lhe é devido está na dependência essencial da honra e da prosperidade de um império, do qual os pobres são por toda parte o mais sólido sustentáculo, pois um soberano não pode conservar e ampliar seu domínio sem favorecer a população, a cultura das terras, as artes e o comércio. E os pobres são os agentes necessários dessas grandes potências que estabelecem a verdadeira força de um povo. Há aí toda uma reabilitação moral do pobre, que designa, mais profundamente, uma reintegração econômica e social de sua personagem. Na economia mercantilista, não sendo nem produtor nem consumidor, o pobre não tinha lugar, ocioso, vagabundo, desempregado, sua esfera era do internamento, medida com a qual era exilado e como que abstraído da sociedade. Com a indústria nascente, que tem necessidade de braços, faz parte novamente do corpo da nação.
Assim, o pensamento econômico elabora sobre novas bases a noção de pobreza. Houvera antes toda a tradição cristã para a qual o que tinha uma existência real e concreta, uma presença de carne, era o pobre, rosto sempre individual da necessidade, a passagem simbólica do Deus feito homem. A abstração do internamento havia afastado o pobre, confundindo com outras figuras, envolvendo numa consideração ética, mas não havia dissociado seus traços. O século XVIII descobre que os pobres não existem como realidade concreta e última, que neles se confundiu, durante tempo demais, duas realidades de natureza diferente. De um lado a pobreza, rarefação dos gêneros alimentícios, situação econômica ligada ao estado do comércio, da agricultura, da indústria. Do outro, a população, não um elemento passivo submetido às flutuações da riqueza, mas força que faz parte, e diretamente, da situação econômica, do movimento produtor de riquezas, uma vez que é o trabalho do homem que a cria, ou pelo menos a transmite, desloca e multiplica. O pobre era uma noção confusa, onde se misturavam essa riqueza que é o homem no estado de necessidade que se reconhece como essencial para a humanidade. De fato, entre pobreza e população há uma relação rigorosamente inversa. Fisiocratas e economistas concordam a esse respeito. A população é, em si mesma, um dos elementos da riqueza. Ela constitui mesmo a fonte certa e inesgotável da riqueza. Para Quesnay e seus discípulos, o homem é a mediação essencial da terra à riqueza, aquilo que o homem valer, valerá a terra, diz um provérbio bem sensato. Se o homem é uma nulidade, a terra também o será. Com homens, duplica-se a terra que se tem, desbravam-se terras, adquirem-se terras. Só Deus soube como tirar um homem da terra, mas por toda parte sempre se soube como ter terra a partir dos homens, ou pelo menos o produto, o que vem a ser a mesma coisa. Por conseguinte, o primeiro dos bens é ter homens, e o segundo, terra. Para os economistas, a população é um bem igualmente essencial. E mesmo mais ainda, se é fato que para eles há criação de riqueza não apenas no trabalho agrícola, como em toda a transformação industrial e até na circulação comercial, a riqueza está ligada a um trabalho realmente realizado pelo homem. Como o Estado só tem por riquezas reais os produtos anuais de suas terras e da indústria de seus habitantes, sua riqueza será a maior possível quando o produto de cada geira de terra e do trabalho de cada indivíduo estiver em seu ponto mais alto possível. Paradoxalmente, uma população será tanto mais preciosa quanto mais numerosa for, pois oferecerá à indústria uma mão de obra barata, o que, abaixando os custos de produção, permitirá um desenvolvimento da produção e do comércio. Nesse mercado indefinidamente aberto da mão de obra, o preço fundamental, que para Turgot corresponde à subsistência do operário, e o preço determinado pela oferta e pela procura acabam por se encontrar. Portanto, um país será tanto mais favorecido na concorrência comercial quanto maior for, à sua disposição, a riqueza virtual de uma população numerosa. Erro grosseiro do internamento e erro econômico, acredita-se acabar com a miséria, pondo para fora do circuito e mantendo, pela caridade, uma população pobre. Na verdade, mascara-se artificialmente a pobreza, e na verdade se suprime uma parte da população, riqueza sempre dada. Acredita-se ajudar os pobres a sair de sua indigência provisória. Na verdade, impede-se que assim seja. Restringe-se um mercado de mão de obra, o que é tanto mais perigoso justamente quando se está em período de crise. Pelo contrário, seria necessário atenuar a carestia dos produtos por uma mão de obra barata, compensar a falta dela com um novo esforço industrial e agrícola. Único remédio razoável: recolocar toda essa população no circuito da produção, para dividi-la pelos pontos onde a mão de obra é mais rara. Utilizar os pobres, os vagabundos, os exilados e emigrados de toda espécie. É um dos segredos da riqueza, na concorrência entre as nações, qual o melhor meio de enfraquecer os estados vizinhos, cujo poder e cuja indústria nos fazem sombra. Indagava Josias Tucker a respeito da imigração dos protestantes. É o caso de forçar essas pessoas a ficarem em seu país, recusando recebê-las e incorporá-las a nós, ou de atraí-las para nós com bom tratamento e fazendo com que gozem das vantagens dos outros cidadãos.
O internamento é criticável pelas incidências que pode ter sobre o mercado da mão de obra, porém mais ainda porque constitui, e com ele toda a obra da caridade tradicional, um financiamento perigoso. Como a Idade Média, a época clássica sempre havia procurado assegurar a assistência dos pobres pelo sistema das fundações. Isto é, uma parte do capital de raiz ou das rendas era com isso imobilizada. E de modo definitivo, uma vez que, na justa preocupação de evitar a comercialização dos empreendimentos de assistência, tomaram-se todas as medidas jurídicas para que esses bens nunca voltassem à circulação. Mas, com o passar do tempo, a utilidade deles diminui, a situação econômica se modifica, a pobreza muda de aspecto, a sociedade nem sempre tem as mesmas necessidades. A natureza e a distribuição das propriedades, a divisão entre as diferentes esferas do povo, as opiniões, os costumes, as ocupações gerais da nação ou de suas diferentes partes, o próprio clima, as doenças e os outros acidentes da vida humana experimentam uma contínua variação. Novas necessidades surgem, outras deixam de se fazer sentir. O caráter definitivo da fundação está em contradição com o aspecto variável e flutuante das necessidades acidentais às quais se supõe deva ela responder. Sem que a riqueza que ela imobiliza seja reposta no circuito, é necessário criar novas riquezas à medida que novas necessidades surgem. A parte dos fundos e das rendas que é assim posta de lado aumenta sempre, diminuindo de outro tanto a parte produtiva. O que não pode deixar de conduzir a uma pobreza ainda maior, e portanto a fundações mais numerosas. E o processo pode desenvolver-se indefinidamente. Poderia chegar um momento em que as fundações sempre cada vez multiplicadas, acabariam por absorver todos os fundos e todas as propriedades particulares. Observando bem a situação, as formas clássicas da assistência são uma causa de empobrecimento, a imobilização progressiva e como que a morte lenta de toda a riqueza produtiva. Se todos os homens que viveram tivessem tido um túmulo, para encontrar terras cultiváveis seria necessário derrubar esses monumentos estéreis e remexer as cinzas dos mortos para alimentar os vivos. É preciso que a assistência aos pobres assuma um novo sentido. Sob a forma de que ela ainda se reveste, o século XVIII reconhece que ela é cúmplice da miséria e contribui para desenvolvê-la. A única assistência que não seria contraditória faria prevalecer, numa população pobre, aquilo pelo que ela é rica potencialmente, o puro e simples fato de que ela é uma população. Interná-la seria um contrassenso. Pelo contrário, deve-se deixá-la na plena liberdade do espaço social. Ela será absorvida por si mesma na medida em que formará uma mão de obra barata. Os pontos de superpopulação e de miséria se tornarão, justamente por isso, pontos onde o comércio e a indústria se desenvolvem mais depressa. A liberdade é a única forma de assistência válida. Todo homem são deve obter sua subsistência com seu trabalho, porque, se fosse alimentado sem trabalhar, ele o seria às custas daqueles que trabalham. Aquilo que o Estado deve a cada um de seus membros é a supressão dos obstáculos que poderiam incomodá-lo. O espaço social deve estar inteiramente desimpedido de todas as suas barreiras e de todos os seus limites, supressão das confrarias que estabelecem obstáculos internos, supressão do internamento que marca uma coação absoluta, nos limites exteriores da sociedade. A política dos salários baixos, a ausência de restrições e de proteção ao emprego devem eliminar a pobreza, ou pelo menos integrá-la de um novo modo no mundo da riqueza. Dezenas de projetos tentam definir este novo lugar da pobreza. Todos, ou quase todos, escolhem como ponto de partida a distinção entre pobres válidos e pobres doentes. Distinção bem antiga, mas que permanecerá precária e muito vaga, e cujo único sentido era o de servir como princípio de classificação no interior do internamento. No século XVIII, essa distinção é redescoberta e encarada com rigor. Entre pobre válido e pobre doente, a diferença não é mais apenas o grau de miséria, mas de natureza no miserável.
O pobre que pode trabalhar é um elemento positivo na sociedade, ainda que se deixe de tirar proveito disso. O infortúnio pode ser considerado como um instrumento, como um poder, pois não subtrai as forças, e estas forças podem ser empregadas em proveito do Estado, em proveito mesmo do indivíduo que é forçado a utilizá-las. Pelo contrário, o doente é peso morto, representa um elemento passivo, inerte, negativo e que intervém na sociedade apenas a título de puro consumidor. A miséria é um peso que tem um preço. Pode-se ligá-la a uma máquina, ela a fará funcionar. A doença é uma massa que não se pode apreender, e que só se pode aguentar ou deixar cair, que é sempre um obstáculo e nunca ajuda. Portanto, é preciso dissociar, na velha noção de hospitalidade, aquilo que era confusamente misturado, o elemento positivo da indigência e o fardo da doença. Os pobres válidos deverão trabalhar, não sob coação, mas em plena liberdade, isto é, apenas sob a coação das leis econômicas que fazem dessa mão de obra desempregada o bem mais precioso. O auxílio que é de mais-valia ao desafortunado válido é o meio de ajudar a si mesmo com suas próprias forças e com seu trabalho. A esmola para o homem sadio e robusto não é uma caridade, ou não passa de uma caridade mal entendida. Ela impõe à sociedade uma carga supérflua, assim é que estamos vendo o governo e os proprietários diminuir as distribuições gratuitas. Aquilo que para o século XVIII ainda era a eminente dignidade dos pobres e que dava seu sentido eterno ao ato de caridade se transforma agora em primordial utilidade. Não se exige nenhuma comiseração, mas o reconhecimento da riqueza que eles representam aqui embaixo. O rico da Idade Média era santificado pelo pobre, o do século XVIII é mantido por este, sem as classes inferiores, isto é, sem as classes sofredoras da sociedade. O rico não seria nem alojado, nem vestido, nem alimentado. É para ele que o artesão, empoleirado num frágil andaime, levanta, com risco de vida, enormes pesos até o alto de nossos edifícios. É para ele que o lavrador enfrenta a intempérie das estações e as fadigas acabrunhantes da lavoura. É para ele que uma multidão de desafortunados vão encontrar a morte nas minas, ou nas oficinas de tingimento, ou de preparação de minerais. O poder é reintroduzido na comunidade da qual tinha sido expulso pelo internamento, mas agora tem um novo rosto. Não é mais a justificativa da riqueza, sua forma espiritual. É a matéria-prima da riqueza. Tinha sido sua razão de ser, e agora sua condição de existência. Através do pobre, o rico não mais se transcende, subsiste. Transformada em coisa essencial para a riqueza, a pobreza deve ser libertada do internamento e posta à sua disposição. E o pobre doente? Este é, por excelência, o elemento negativo. Miséria sem recurso, sem riqueza virtual. Este, e somente este, reclama uma assistência total. Mas em que baseá-la? Não há utilidade econômica no tratamento dos doentes, nem nenhuma urgência material. Só as razões do coração podem exigi-lo. Se existe uma assistência aos doentes, será sempre fruto da organização dos sentimentos de piedade e de solidariedade, mais primitivos do que o corpo social, já que sem dúvida são a origem deste. As ideias de sociedade, de auxílio público, estão na natureza, pois a ideia de compaixão também é da natureza, e é esta ideia primitiva que lhe serve de fundamento. O dever de assistência está portanto fora da sociedade, uma vez que já está na natureza, mas está na sociedade porque esta em sua origem é apenas uma das formas desse dever tão antigo quanto a coexistência dos homens. Toda a vida humana, desde os sentimentos mais imediatos até as formas mais elaboradas da sociedade, se vê prisioneira dessa rede de deveres de assistência. Beneficência natural, primeiro, sentimento íntimo que nasce conosco, que se desenvolve mais ou menos e que nos torna sensíveis à miséria bem como às enfermidades de nossos semelhantes. A seguir vem a beneficência pessoal, predileção da natureza que nos leva a fazer o bem particular.
beneficência nacional, finalmente, sempre conforme aos mesmos princípios de nossa existência, que encerra um sentimento íntimo, um sentimento ampliado que leva o corpo da nação a reformar os abusos que lhe são denunciados, a ouvir as queixas que lhe são feitas, a querer o bem que está na ordem das coisas possíveis, a estendê-lo às classes dos indivíduos que se encontram na miséria ou são atacados por doenças incuráveis. A assistência se torna o primeiro dos deveres sociais, dever incondicional, pois é a própria condição da sociedade, o liame entre os homens, o mais pessoal e ao mesmo tempo o mais universal deles. Mas o pensamento do século XVIII hesita a respeito das formas concretas que deve assumir essa assistência. Por dever social deve-se entender a obrigação absoluta para a sociedade. Cabe ao Estado assumir a assistência. É ele que deve construir hospitais e distribuir ajuda? A tal respeito, houve toda uma polêmica nos anos que precederam a Revolução. Uns eram adeptos da instauração de um controle do Estado sobre todos os estabelecimentos de assistência, considerando que todo dever social é, justamente por isso, um dever da sociedade, finalmente, do Estado. Projeta-se uma comissão permanente que controlará todos os hospitais do reino. Sonha-se com a construção de grandes hospitais onde serão tratados todos os pobres doentes. Mas a maioria rejeita a ideia dessa assistência maciça. Economistas e liberais consideram, antes, que o dever social é um dever do homem em sociedade, e não da própria sociedade. Para fixar as normas de assistência possíveis, é preciso, portanto, definir, no homem social, quais são a natureza e os limites dos sentimentos de piedade, de compaixão, de solidariedade que podem uni-lo a seus semelhantes. A teoria da assistência deve repousar sobre essa análise meio psicológica, meio moral, e não numa definição das obrigações contratuais do grupo. Assim concebida, a assistência não é uma estrutura do Estado, mas um elo pessoal que vai do homem ao homem. Discípulo de Turgot, Dupont de Nemours procura definir essa ligação que une um sofrimento a uma compaixão. O homem, quando sente uma dor, antes de mais nada procura em si mesmo o alívio de seu mal. Depois ele se queixa, começa a implorar a ajuda de seus parentes e amigos, e estes o ajudam em virtude de uma tendência natural que a compaixão introduz, menos ou mais, no coração de todos os homens. Mas esta inclinação é sem dúvida da mesma natureza que a imaginação e a simpatia, segundo Hume. Sua vivacidade não é constante, seu vigor não é indefinido, ela não tem essa força inesgotável que lhe permitiria conduzir-se sempre com a mesma espontaneidade para com todos os homens, mesmo os desconhecidos. O limite da compaixão é logo alcançado, e não se pode pedir aos homens que estendam sua piedade para além do termo onde os cuidados e a fadiga que envolveriam lhes parecessem mais penosos do que a compaixão que sentem. Portanto, não é possível considerar a assistência como um dever absoluto que se imporia ao menor pedido do infeliz. Ela não pode ser nada mais que o resultado de uma inclinação moral, e é em termos de forças que se deve analisá-la. É possível deduzi-la de dois componentes. Negativo, constituído pelo trabalho envolvido pelos cuidados a dar, ao mesmo tempo a gravidade do mal e a distância a percorrer. Quanto mais se afasta de casa e do ambiente imediato, mais os cuidados são materialmente difíceis de assegurar. O outro é positivo e determinado pela vivacidade do sentimento inspirado pelo doente. Mas este decresce rapidamente, à medida que se afasta do domínio dos apegos naturais circunscritos pela família. Passado um certo limite, determinado tanto pelo espaço como pela imaginação e pela vivacidade das inclinações, limite que cerca de uma maneira mais ou menos ampla a casa própria, apenas as forças negativas entram em ação. E a assistência não pode mais ser solicitada. É isto o que faz com que a ajuda da família, unida pelo amor e pela amizade, sejam sempre os primeiros, os mais atenciosos, os mais enérgicos. Mas, quanto mais de longe vêm os socorros, menos vale, e mais pesados parecem aos que os dispensam. O espaço social no qual se situa a doença se vê assim inteiramente renovado. Da Idade Média ao final da Era Clássica, ele havia permanecido homogêneo. Todo homem caído na miséria e na doença tinha direito à piedade dos outros e a seus cuidados.
Estava universalmente próximo de cada um deles, a todo instante podia apresentar-se a todos. E quanto de mais distante viesse, quanto mais desconhecido fosse seu rosto, mais acentuados eram os símbolos de universalidade por ele trazidos. Era então o miserável, o doente por excelência, ocultando em seu anonimato os poderes da glorificação. Pelo contrário, o século XVIII fragmenta esse espaço, fazendo surgir nele um mundo de figuras limitadas. O doente se vê situado em unidades descontínuas, zonas ativas de vivacidade psicológica, zonas inativas e neutras de distanciamento e inércia do coração. O espaço social da doença é fragmentado segundo uma espécie de economia da devoção, de modo que o doente não mais pode dizer respeito a todo homem, porém apenas aos que pertencem ao mesmo ambiente que ele, vizinhança na imaginação, proximidade nos sentimentos. O espaço social da filantropia não se opõe somente ao da caridade, como um mundo laico a um mundo cristão, mas como uma estrutura de continuidade moral e afetiva que distribui as doenças segundo domínios separados pertencentes a um campo homogêneo, onde cada miséria se dirige a cada homem segundo a eventualidade sempre ocasional, mas sempre significativa, de sua passagem. No entanto, o século XVIII não vê nisso um limite. Pelo contrário, pensa-se em dar à assistência mais vivacidade natural e também bases econômicas mais justas. Se, em vez de construir vastos hospitais cuja manutenção custa caro, se distribuísse diretamente auxílio às famílias dos doentes, haveria nisso uma tríplice vantagem. Em primeiro lugar, sentimental, porque vendo-o todo dia, a família não perde a piedade real que sente pelo doente. Econômica, pois não será mais necessário dar a esse doente alojamento e alimentação, assegurados em sua casa. Médica, enfim, uma vez que, sem falar na meticulosidade particular dos cuidados que ele recebe, o doente não é afetado pelo espetáculo deprimente de um hospital, que todos encaram como o templo da morte. A melancolia do espetáculo que o envolve, os contágios diversos, o afastamento de tudo que lhe é caro agravam o sofrimento dos pacientes, e acabam por suscitar doenças que não se poderiam encontrar espontaneamente na natureza, porque são como que criações próprias do hospital. A situação do homem hospitalizado comporta doenças particulares, espécie de hospitalismo inicial, e o médico do hospital tem necessidade de ser bem mais hábil para escapar aos perigos da falsa experiência que parece resultar das doenças artificiais, as quais deve dispensar seus cuidados nos hospitais. Com efeito, nenhuma doença de hospital é pura. Assim como o internamento acaba sendo criador de pobreza, o hospital é criador de doenças. O lugar natural da cura não é o hospital, é a família, pelo menos o meio imediato do doente. E assim como a pobreza deve ser eliminada pela livre circulação da mão de obra, a doença deve desaparecer nos cuidados que o meio natural do homem pode dispensar-lhe de modo espontâneo, a própria sociedade, a fim de exercer uma verdadeira caridade, deve empregá-la o menos possível e, tanto quanto possa depender dela, fazer uso das forças particulares das famílias e dos indivíduos. São essas forças particulares que são solicitadas e que se tenta organizar ao final do século XVIII. Na Inglaterra, uma lei de 1722 proibia toda forma de auxílio a domicílio. O indigente doente devia ser conduzido ao hospital onde se tornaria, de modo anônimo, objeto da caridade pública. Em 1796, uma nova lei modifica essa disposição, considerada como mal adaptada e opressiva, uma vez que impede certas pessoas merecedoras de receber auxílio eventual, privando outras do reconforto inerente à situação doméstica. Fiscais decidirão em cada paróquia sobre os auxílios que se podem dar aos doentes indigentes que ficam em suas casas. Tenta-se encorajar também o sistema dos seguros mútuos. Em 1786, a Cland estabelece o projeto de uma Universal Friendly or Benefit Society. Camponeses e servidores se associariam a essa entidade e, em caso de doença ou de acidente, receberiam socorro a domicílio. Em cada paróquia, um farmacêutico estaria habilitado a fornecer medicamentos, pagos em parte pela paróquia e em parte pela associação.
A revolução, pelo menos em seu princípio, abandona os projetos de reorganização central da assistência e de construção de grandes hospitais. O relatório de La Rochefoucauld de Liancourt é conforme as ideias liberais de Dupont de Nemours e dos discípulos de Turgot. Se o sistema de socorro a domicílio prevalecer, sistema que apresenta entre outras vantagens preciosas a de ampliar os benefícios a toda a família do socorrido e a de permitir que este fique envolvido por tudo que lhe é caro, além de assim estreitar pela assistência pública os laços e as afeições naturais, a economia que daí resultaria seria bem considerável, uma vez que uma soma bem menos considerável que a metade da que hoje custa o pobre no hospital manteria o indivíduo em sua casa, socorrido de um modo suficiente. Dois movimentos que eram estranhos um ao outro. Um nasceu e se desenvolveu no interior do espaço, definido pelo internamento. Graças a ele a loucura se tornou independente e singular no mundo confuso em que estava encerrada. Novas distâncias vão permitir-lhe ser percebida agora ali onde só se reconhecia o desatino. E enquanto todas as outras figuras encerradas tendem a escapar ao internamento, só ela ali permanece, última ruína, último testemunho dessa prática que foi essencial para o mundo clássico, mas cujo sentido nos parece agora bem enigmático. E houve depois esse outro movimento que nasceu fora do internamento. Reflexão econômica e social sobre a pobreza, a doença e a assistência. Pela primeira vez, no mundo cristão, a doença se encontra isolada da pobreza e de todas as figuras da miséria. Em suma, tudo que outrora envolvia a loucura se fragmenta, o círculo da miséria e o do desatino se desfazem. A miséria é retomada nos problemas imanentes à economia, o desatino mergulha nas figuras profundas da imaginação. Seus destinos não se cruzam mais. E o que reaparece, nesse final do século XVIII, é a própria loucura, ainda condenada na véspera terra da exclusão, como o crime, mas confrontada também com todos os novos problemas que a assistência dos doentes coloca. Libertada a loucura já está, no sentido de que está desprovida das velhas formas de experiência nas quais era considerada. Libertada não por uma intervenção da filantropia, não por um reconhecimento científico e finalmente positivo de sua verdade, mas por todo esse trabalho lento que se realizou nas estruturas mais subterrâneas da experiência, não onde a loucura é doença, mas onde está ligada a vida dos homens e a sua história, lá onde eles sentem concretamente sua miséria e onde vão assombrá-los os fantasmas do desatino. Nessas regiões obscuras, a moderna noção de loucura se formou lentamente. Não houve aquisição de novas noções, mas descoberta, se preferir, na medida em que graças a um recuo, a uma distância tomada, que novamente se sentiu sua inquietante presença, na medida em que é todo um trabalho de despojamento que, poucos anos antes da reforma de Tocqueville e de Pinel, permite que ela apareça, enfim isolada na grande figura flagrante e arruinada do desatino.